Logia 41. Quem com suas mãos já conquistou, esse receberá mais. E que com suas mãos não conquistou, esse perderá até mesmo o que parece ter. Comentário. O progresso alcançado no processo de autoconhecimento ao longo de múltiplas encarnações não se dissipará para a alma e espírito. Entretanto, aquilo obtido no mundo ilusório inevitavelmente se dissolverá, visto que apenas aparentava ser real. Nunca foi de nossa posse de fato. A única coisa que genuinamente possuímos é nossa consciência, nossa essência. O restante são meras efêmeras ferramentas. Logia 42. Sede como peregrinos. Comentário. A magnitude dessa singela frase é imensa. A existência consiste em jornadas por incontáveis e diversas instâncias, planos e experiências, permeadas de aprendizado. O peregrino, o viajante, não se apegam, pois compreendem que em breve estarão em outra morada. Todavia, apreciam cada segundo, vivenciando, utilizando, auxiliando, assimilando e experimentando. Logia 43. Perguntaram os discípulos: Dize-nos quem tu és, para nos ensinar tais coisas. Jesus respondeu: Pelos ensinamentos que vos dou, não sois capazes de me reconhecer? Ou sois como os judeus que amam a árvore e detestam o fruto? Ou amam o fruto e detestam a árvore? Comentário. Questionamento comum entre os indivíduos ainda apegado a distinções sociais, que demandam uma confirmação de autoridade para legitimar tais instruções. Jesus interpela: será que com base em seu próprio critério tem a inabilidade de avaliar o conteúdo de minha fala? Por vezes, as pessoas tão habituadas a terem líderes aos quais seguem podem, em parte, perder a capacidade de analisar e julgar, no sentido positivo do termo, autonomamente. Aproveitando a oportunidade, o mestre lança mais uma crítica ao sistema religioso, em particular aqueles que escolhem aquilo que irão acolher ou repudiar com base em sua conveniência egoísta. Isso nos leva a questionar se Jesus, caso estivesse presente fisicamente encarnado nos dias atuais, seria perseguido pelas mesmas religiões que proclamam seu nome. Logia 44. O que proferir blasfêmias contra o Pai não será destituído da graça. Do mesmo modo, aquele que proferir blasfêmias contra o Filho também não será destituído da graça. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, este será deserdado da graça e não entrará na luz. Comentário. O Pai, arquétipo ou manifestação primordial da criação do todo. Aquele que engendra o Filho, o Verbo, o Mensageiro, a consciência crística e búdica, alcançada mediante o processo evolutivo e autodescoberta espiritual. O terceiro aspecto é o Espírito Santo, ou Shiva, a centelha divina, o Deus íntimo, interior, o eu superior que habita em seu próprio ser, variando de acordo com a interpretação de cada um. Cumpre salientar que não é um pecado inexorável como tantos afirmam na atualidade, como se Deus fosse um ser humano capaz de se sentir ofendido por algo proferido por alguém. Na realidade, trata-se de uma questão lógica. A única maneira de acessar o divino é por meio do autoconhecimento, do contato e conexão com a própria centelha divina, ou seja, o Espírito Santo. Ao negar o Deus interno, não se terá acesso ao divino. Existem diversas abordagens para acessar essa centelha, mas somente ao fazê-lo será possível compreendê-la. Abre aspas, conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Fecha aspas. Ou, abre aspas, tolo é aquele que busca conhecer a Deus sem antes conhecer a ti mesmo. Fecha aspas. O Espírito Santo reside dentro de cada indivíduo. Ignorar a si próprio é ignorá-lo.
pois faz parte de sua verdadeira essência. Blasfemar, em termos contemporâneos, consistiria em ignorar o autoconhecimento, em desprezar a si mesmo. Esse deserdado é temporário, pois o Espírito Santo é a própria lei da atração, uma força de atração que atrairá tudo e todos em direção ao todo. Quando, enfim, cessar a negligência desse processo, então verdadeiramente adentrará na luz. Logia 45. De espinheiros não se colhem uvas, nem de abrolhos se extraem figos, pois não produzem frutos. O homem bom retira coisas boas de seu tesouro. O homem mau, de que tem em seu coração, retira coisas más, falando em abundância. Comentário. Os conceitos de bom e mal, embora sejam cosmogônicos e pueris, eram compreensíveis para o público da época do mestre. Aqueles que possuem sabedoria são capazes de gerar conteúdo relevante e enriquecedor para outros seres, enquanto os ignorantes permanecerão superficiais. O aspecto crucial a ser observado reside no fato de que cada indivíduo será atraído por aquilo que é semelhante a si mesmo. O ignorante dificilmente sentirá atração por algo criado por um sábio. No entanto, ao longo dos eventos da vida, ele poderá eventualmente adquirir a capacidade de saborear os frutos benéficos e edificantes. Logia 46. Dentre os nascidos de mulher, desde os tempos de Adão até João, o Batista, não há um só que seja maior do que ele, porque é bom o seu olho. Porém, qualquer dentre vós que se tornar criança conhecerá o reino e será maior do que João. Comentário. Jesus aqui utiliza o mito de Adão e Eva, o qual simboliza o princípio da humanidade, exaltando João Batista por sua visão perspicaz, referindo-se ao seu terceiro olho. João Batista foi o indivíduo responsável por batizar Jesus, sendo o batismo um ritual que representa a iniciação espiritual. É possível conjecturar que João era um mestre errante que instruiu Jesus de forma análoga ao vínculo existente entre Rumi e Shams, como exemplo. Importante notar que Jesus se comunicava com judeus, portanto ele empregava mitos judaicos e personalidades históricas judaicas, não mencionando Buda como exemplo, provavelmente por ser desconhecido pela maioria do público judeu. Jesus ressaltou que João Batista era o mais avançado dentre os proeminentes indivíduos da sociedade judaica daquela época, conforme afirmou o Mestre Jesus. Todavia, como é habitual, Jesus não estabelece limites, indicando que qualquer pessoa poderia transcender o grau de evolução de João, assim como ele mesmo declarou sobre si próprio em outra ocasião. Logia 47. Não se pode ao mesmo tempo montar em 2 cavalos, nem retesar 2 arcos. Assim também não pode o servo servir a 2 senhores, pois se a um honrar, o outro ofenderá. Não há ninguém que, tendo bebido do vinho velho, prefira o vinho novo. Do mesmo modo, não se deve colocar vinho novo em odres velhos, para que não arrebentem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, para que estes não sejam destruídos. Ninguém costura remendo velho em veste nova, para que não se aumente o rasgo. Comentário. Após entrar em contato com tua essência verdadeira, dissolvendo o ilusório eu e respondendo ao chamado do autêntico eu, não mais nutrirás interesse pelas coisas que cativavam o ilusório eu. Alguns dos seus interesses, motivações e propósitos se transformarão a partir desse momento. Como disse Srihan, abre aspas, evolução nada mais é do que a depuração do gosto, fecha aspas. Nesse contexto, Jesus recorre a diversas analogias para simbolizar tal mensagem. Semelhante pensamento trouxe Platão ao propor a inversão hierárquica entre corpo e alma. A maioria das pessoas vivem para servir os desejos do corpo. Eficiente seria se o corpo servisse às vontades da alma.
Logia 48. Se dois estiverem em harmonia em uma casa e disserem a um monte: move-te daqui para ali, ele se moverá. Comentário. A providência divina, assegurada pelo Espírito Santo, cria esse efeito também conhecido como lei da atração. Velará para que tudo aquilo que necessitas chegue até ti. Tudo ocorre no momento adequado, pois os acontecimentos estão em consonância com a vontade do teu Deus interno, da tua essência verdadeira. É justamente o eu ilusório que se indigna diante do desenrolar dos eventos, mas tal reação é parte intrínseca do processo. Como seres humanos, o desconforto causado pelo eu ilusório é natural, uma vez que também constitui parte do processo de aprimoramento.